Vai ser anunciado, Vasco vence, o Sport respira na tabela, mas a torcida perde a paciência com o técnico Fernando Diniz. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu tô chegando nessa segunda-feira com todas as informações e com tudo pra você que está aqui no canal do Torcedor Vascaíno. É isso mesmo, você tá no lugar certo pra saber todas as informações do Vasco, então corre aqui embaixo e deixa o seu like. Não esqueça, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, botãozinho escrito inscreva-se aqui embaixo, você fará parte aqui do canal do Torcedor Vascaíno, beleza? Então corre aqui embaixo e não perca essa grande chance de estar sempre bem atualizado todos os dias. E olha só, vamos falar bastante sobre o técnico Fernando Diniz aqui, a coletiva do Diniz. Enfim, vamos falar muito também sobre preocupação, com o volante Jair, que saiu lesionado. Agora o Vasco encara pelo Brasileirão um jogo em casa e óbvio que encara o Botafogo no meio de semana do dia 11, pela Copa do Brasil, e a gente vai falar aqui muito sobre o Vasco nesse vídeo. Beleza, você não pode perder. E não esqueça que você que gosta de palpites esportivos, corre aqui embaixo. Eu vou deixar o link da Estrela Bet. A Estrela Bet tem as melhores odds do momento. Quer te dar prêmios exclusivos do Vasco, camisetas do Vasco do basquete, prêmios, canecas, chaveiros e muito mais. E outra, tá? Você que está na plataforma que patrocina o rival, corre para a Estrela Bet, que a Estrela Bet patrocina o Vasco no basquete. Beleza? O link eu vou deixar no primeiro comentário fixado e as dicas de Estrela Bet também você terá todo o acesso aqui no canal. Então aqui você acompanha também os meus palpites que vem dando certo, tá? Então corre aqui, link no primeiro comentário fixado. Tô contando com você com responsabilidade, também entretenimento, tá? Não é um trabalho. E olha, preste atenção, não use o dinheiro de compra, conta, nada disso. Não seja irresponsável. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Vai ser anunciado, Vasco vence o Sport e o presidente Pedrinho agradece a Jesus. E claro, a torcida perde a paciência com o técnico Fernando Diniz mesmo após a vitória. Bom, vamos falar bastante nesse vídeo sobre várias informações do dia de hoje. Peço para você humildemente deixar o seu like para dar aquela moral, porque tem muita coisa aqui para a gente conversar nessa segunda-feira. Olha só, o Vasco venceu o Sport, tá? Lá na Ilha do Retiro, 3-2, um 3-2 um pouquinho com gosto amargo, bem pouquinho. Porque o Vasco chega ali a 22 pontos, sai da zona do rebaixamento, mas tem a mesma pontuação que o Vitória, que está dentro da zona do rebaixamento, e o Santos que está fora. Bom, essa situação envolvendo essa vitória, ela teve alguns acontecimentos que a gente vai trazer aqui. O primeiro, o Vasco lá em Recife e o Cuesta chegando no Rio. O novo zagueiro do Vasco vai ser anunciado oficialmente pelo clube, fará exames médicos, porque amanhã fecha a janela de transferências. Então o Cuesta vem chegando agora nesse momento para ter, aí a ser a opção para o técnico Fernando Diniz no sistema defensivo, que mais uma vez a gente vai falar sobre esse sistema defensivo no jogo contra o Sport. E outra, vamos falar também sobre mais reforços. Parece que Edmar Lopes ainda procura no fechamento dessa janela reforçar a equipe vascaína com mais um zagueiro. Então isso ainda pode acontecer e a gente vai estar aqui em alerta, em plantão, para trazer para vocês se caso aconteça alguma movimentação nesse dia. Bom, olha só, Vasco venceu o Sport com o Jair saindo lesionado. O Vasco já informou, que trata-se de uma entorse no joelho direito e o jogador será avaliado pelo DESP nos próximos dias. Fará exames de imagem e fará uma avaliação para termos um diagnóstico sobre o volante Jair. Infelizmente, o Jair estava bem, jogando bem, sofreu ali uma entrada meio que criminosa, ali muito forte, no primeiro tempo, e a gente observa que o jogador saiu ali lesionado após o joelho sentir essa entorse. Então, preocupação, para o departamento médico do Vasco e para o torcedor também, porque o Jair foi peça muito importante no jogo contra o Botafogo. É claro que o Tietê vem sendo preparado já para esse jogo, mas perder a opção do Jair não é uma boa nesse momento. Eu queria saber se o Jair vai fazer falta na sua opinião. Para mim vai, porque é um jogador de saída de bola, estava bem, a sua fase estava voltando a ser boa e o Vasco pode ter aí esse baque, com a perda do Jair já para o jogo contra o Botafogo. Vamos aguardar os exames médicos, a avaliação e também o diagnóstico dessa possível
lesão. Bom, olha só. Apesar da vitória do Vasco por 3-2, a torcida pegou no pé do técnico Fernando Diniz. Muito por conta das substituições tardias, né? O treinador foi substituir a primeira por sua opção, né? O Jair foi substituído no primeiro tempo por conta de lesão, mas por opção apenas aos 33 minutos do segundo tempo, né? Na entrada do Matheus França e do David. E a gente não entendeu aqui fora, o torcedor, quem avalia, a imprensa, em um jogo que você está vencendo por 3-1 e as linhas do adversário estão altas, você não ter um jogador de válvula de escape, como o Carlos Andrés Gomes estava, né, à disposição do treinador no banco de reservas. E o pior, a partir do momento que o Diniz expõe o Verratti a um jogo desse, sempre, né, óbvio, a gente sabe que ele ia justificar que o Verratti ajuda na bola aérea defensiva, mas não é o que parece, né? Se você for observar os números desse jogo, o Verratti pouco ajudou na bola defensiva, né, do adversário, a bola aérea defensiva. Então, se você observar esse cenário, esse jogo, quem tinha que atacar a última linha a partir do momento que o Sport subiu a linha, principalmente subiu a zaga estava jogando já quase na intermediária do Vasco, você tem que ter um jogador de velocidade por trás, né, dessa zaga. Então o Fernando Diniz, ele erra muito a não fazer esse movimento, mas muito também ele erra porque o Fernando Diniz, ele é um treinador que ele não muda o seu estilo de jogo de acordo com as circunstâncias de cada partida e nem com os seus adversários. Vou dar um exemplo aqui. Você não pode jogar da mesma forma contra o Palmeiras no Allianz Parque como você joga contra o Sport na Ilha do Retiro. São adversários completamente diferentes, de forma de jogar completamente diferente. Só que o time do Fernando Diniz, ele aparentemente, né, externa, né, expõe que só tem uma forma de jogar, que é a forma de jogar por associação o jogo inteiro, com uma referência na área e com uma referência central, que é o Felipe Coutinho. Dentro dessa estrutura, né, quando o Vasco está sem a bola, o Vasco faz o famoso 4-4-2, aquele mesmo esquema que o Paiva deixava Verratti e Coutinho à frente da primeira linha ali do meio campo, né, e a segunda linha de 4, que são os laterais junto com os zagueiros. Observando esse cenário, quando o Sport sobe a linha e o Vasco trabalha por associação no seu campo defensivo, na intermediária do seu campo defensivo, o Vasco atrai o Sport para o local onde está a bola e onde a bola não consegue sair, porque o Vasco não consegue fazer a ligação direta porque não tem um jogador de velocidade. Eu até entendo quando o Diniz mantém o Verratti, quando tem o Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique ele faz, né, essa jogada, o Paulo Henrique ele faz essa ultrapassagem. Então, quando você tem o Paulo Henrique, você pode até manter, né, o Verratti dentro de campo atacando a última linha, porque o Paulo Henrique é o elemento surpresa por trás dela. Mas a partir do momento que você não tem um jogador de velocidade ganhando por 3-1 contra um adversário que subiu a linha acima de tudo, você precisa desse jogador de velocidade e essa leitura é simples de fazer, é fácil de fazer, é tranquila de fazer. Só que já está passando dos limites e o torcedor acaba pegando um ranço do Verratti por conta do Diniz. O Diniz ele está literalmente fazendo alguns torcedores ficarem com raiva do Verratti por conta da falha na produção que o jogador tem diante de cenários que realmente, por conta das circunstâncias, não é jogo para ele. E o Fernando Diniz precisa entender o quanto antes, isso daí de forma emergencial, que existem jogos que você vai trabalhar com associação, jogos que você vai trabalhar com bola longa, jogos que você vai trabalhar com bola aérea. Existem ocasiões, existem adversários diferentes. E isso tem que ser implementado na mente do Diniz, porque o Fernando Diniz, quando joga contra o Fortaleza ou Bahia em São Januário, ou Juventude, ou equipes mais fracas na tabela, e quer jogar da mesma forma contra um Palmeiras, acaba acontecendo o que aconteceu no último jogo entre Vasco e Palmeiras, que a falha defensiva na saída de bola faz com que uma equipe que está com linhas altas roube a bola num espaço onde você trabalha muito ela, você aumenta a probabilidade do seu adversário te lesar no espaço preferido dele, mais próximo do seu gol possível. Então, a partir do momento que todos os times sobem as linhas, o Vasco leva sufoco, porque trabalha em associação na intermediária e pega, né, o maior número do seu adversário ali, na sua intermediária defensiva, na intermediária ofensiva do seu adversário. Então, a falta de leitura que o Diniz teve nesse jogo foi impressionante. E na coletiva ele chega e fala sobre o critério de substituição ao ser questionado, né? O porquê que ele demorou para substituir só aos
33 minutos. O Fernando Diniz, ele fala de uma forma completamente amadora para mim nessa frase. Ele diz o seguinte: o critério é melhorar o time. Quando eu acho que vai melhorar o time, faço substituição. Então, se ele acha que você mudar o seu estilo de jogo para um jogo mais vertical, de velocidade no contra-ataque, quando o seu adversário está com linhas altas, proporcionando esse contra-ataque, e você não utilizar o seu jogador de velocidade nessas circunstâncias, se isso não for melhorar o time, eu não sei o que é. Eu não sei da onde o Fernando Diniz entendeu que manter jogador que não ataca em velocidade à última linha seria o melhor. É completamente uma falta de leitura de jogo, né? Será que o Fernando Diniz está tão preocupado no individual? Será que ele está tão preocupado em dar esporro de forma individual em cada jogador? Ele está esquecendo o coletivo? Ou será que ele precisa assistir um pouco mais do alto para entender a distribuição do adversário, a linha alta, mostrando que há espaço, né, ali no setor defensivo do adversário? Tem que ter um jogador aberto ali para fazer o facão, para percorrer o caminho por trás do adversário, e ele não consegue fazer essa leitura. Será que ele precisa observar isso de um pouco mais longe e não está conseguindo ver, né, num plano horizontal ali, né, não de uma forma plana, né, de uma vista superior, e sim, ele está ali numa vista horizontal e não está conseguindo fazer essa leitura, porque é claro que o Fernando Diniz erra nas substituições e substitui de uma forma com que ele não muda o estilo do time dentro de campo. Aí eu me pergunto para você que está aí do outro lado, jogar contra o Botafogo na Copa do Brasil, abrir o placar lá no Newton Santos, é necessário mudar o estilo de jogo. É necessário você ficar com a bola, mas ter a válvula de escape. Não adianta você trazer o seu adversário para a sua área, tocar a bola ali, jogar com associação ali, até perder ela para o seu adversário e ele está mais próximo do seu gol possível. Não dá para ser assim. Copa do Brasil, conseguiu, se Deus quiser, né, abrir o placar, o jogo é completamente diferente. Não é necessário ter jogadores lentos no setor ofensivo e você ter o Coutinho que dá esse último passe, você precisa ter alguém para o Coutinho dar esse último passe. Porque o Coutinho está sendo a primeira linha da marcação. E quando o Vasco está sem bola, ele fica inoperante. Quando o Vasco tem o seu adversário vindo com linhas altas, o Coutinho fica inoperante. Então ele serve apenas para passes longos ou médios. E sem jogador de velocidade, acontece o que aconteceu. Eles tiram o Coutinho do jogo. Então a solução não é tirar o jogador, e sim proporcionar ao jogador onde você vai extrair dele o melhor, potencializando, né, ele dentro de campo da sua melhor forma de jogar, como um passe decisivo, explorando a sua técnica no ápice. Mas aí, uma situação de jogo, o Vasco rouba a bola, o Coutinho domina, olha para frente, tá lá o Verratti contra 3 zagueiros. O que o Coutinho faz? Ele volta a bola para tentar abrir mais jogo. E isso, com o adversário em linhas altas, você corre o risco dessa bola ser perdida ou você tomar pressão ali o tempo inteiro no setor defensivo. E aconteceu o que aconteceu com o Léo Jardim, o cara dá o carrinho, quase pegar dos pés do Léo Jardim ali, fazer aquela falta, pressionar, escanteio o jogo inteiro. Então não dá. O técnico Fernando Diniz precisa urgente sair da limitação e o torcedor já está vendo isso e está pé da vida com o Fernando Diniz, por conta dessas questões de teimosia, a gente pode classificar como teimosia, ou ter a ideologia acima de qualquer circunstância. E por isso que o Fernando Diniz, ele tem um acúmulo, né, de derrotas muito grande antes mesmo de vir para o Vasco, por conta mesmo da ideologia de aplicar em qualquer adversário aquilo que ele pensa. E não é assim. E não dá para ser assim. Então o torcedor está perdendo a paciência e o técnico Fernando Diniz está deixando a desejar no aspecto variação tática e também análise de jogo. Não dá para ser o mesmo time da mesma forma de jogar com todos os adversários em situações e circunstâncias diferentes. Bom, olha só, falando sobre isso, né, a gente vai colocar a coletiva do técnico Fernando Diniz aqui para você acompanhar. Eu quero falar um pouco sobre esse jogo que a falha da zaga é a bola aérea, a gente sabe disso, né? Agora o Robert Renan foi para o jogo, acabou não jogando, né? O Carlos Cuesta chegando no Rio para ser anunciado pelo Vasco. Vamos ver como que vai ser, né, esse percurso dessa transição da zaga. Mais uma vez, vejo o Hugo Moura, né, voltando à origem da sua posição, que é o primeiro volante, após a entrada do Lucas Oliveira. Então já fica ali deixando claro que contra o Botafogo o Hugo Moura deve reassumir,
né, essa vaga, e ali o Cauã Barros disputa essa vaga com ele, e o Tietê, obviamente, deve retornar à equipe como um segundo volante, né, existindo também a possibilidade aí do Jair ter um diagnóstico mais leve e conseguir atuar também contra o Botafogo. O Vasco tem muitas opções para essa posição. E, obviamente, a gente vai ver, né, como que vai proceder aí a demanda, né, dessa semana de fechamento de janela e também a gente observando, né, o cenário do Vasco no Campeonato Brasileiro de uma forma mais tranquila, fora da zona do rebaixamento, que é um ponto que o torcedor pede esse equilíbrio. E óbvio, a gente vai acompanhar tudo junto. Eu peço para você deixar o seu like para dar aquela moral. Bom, agradecer a presença de todos vocês. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Você daí, eu daqui, você deixando seu like ajuda pra caramba o nosso trabalho. Um forte abraço, saudações vascaínas. Da Mosaico Esportivo. Já falando já do próximo jogo, tem a pausa aí na data FIFA. Mas aí, acredito que você já esteja pensando na Copa do Brasil, jogo decisivo para o Vasco. O Vasco vem de oscilações no Brasileirão, e agora com essa vitória, com certeza resgata a confiança e a vontade, né, de se sair bem e se afastar mais da zona de rebaixamento. Vem agora Copa do Brasil, né? Jogou bem contra o Botafogo, mas saiu com um empate. E agora joga com a pressão lá na casa do Botafogo. Como é que vem essa confiança? Como é que está a cabeça, sua cabeça e a cabeça dos jogadores, né? Se estão confiantes, né? Se tem algum pensamento tático para esse jogo contra o Botafogo? Primeiramente, boa noite. O jogo acabou agora e, obviamente, a gente já começa a pensar no Botafogo de fato. A gente tem que celebrar um pouquinho essa vitória. A gente tem aí 10 dias para o jogo do Botafogo. O time tem oscilado, como você disse, na maior parte do tempo, oscilado mais no resultado que na performance. E hoje, inclusive, oscilou dentro do próprio jogo. A gente teve momentos muito bons e momentos não tão bons assim. A gente sabe que contra o Botafogo a gente tem que ter uma partida bastante consistente, como foi na última quarta-feira, para a gente ter a nossa chance de classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é um time muito forte e a gente vai se preparar da melhor forma para chegar bem lá. Boa noite, Diniz. Pedro Machado, canal Sou Vascaíno. Diniz, hoje você somente mexeu com 33 minutos, né? Time claramente desgastado. Qual o critério que você usa para fazer essas substituições? O critério é melhorar o time. Quando eu acho que vai melhorar o time, eu faço substituição. Eu segurei até onde já tinha feito uma parada para poder trocar o Jair pelo Cocão. E essa pergunta é recorrente, mas é uma pergunta que eu não tenho problema de respondê-la, porque eu faço as mudanças para poder melhorar o time. Quando você faz uma mudança, tem que ver o encaixe tático, como é que vai ser ou como é que não vai ser. Tem jogadores novos que poderiam entrar, que acabaram de chegar. Então tem um monte de coisa que pesa, mas assim, o critério que eu uso é para melhorar o time. Você achou que o time estava cansado, mas não é só cansaço. A gente fez as mudanças e com as mudanças também o time não deixou de ir lá para trás, não deixou de marcar mais baixo. E quando você está marcando mais baixo, tem um encaixe tático que é muito importante. Tem jogadores menos treinados que podiam comprometer. Então, se a gente tivesse feito mudanças antes, a gente poderia, na minha opinião, poderia ter ficado um pouco mais vulnerável do que a gente ficou. O atleta Robert Renan e o Matheus França não seriam opções para o segundo tempo? O Matheus França entrou no jogo, foi opção. Sim, mas pouca minutagem. Tá bom, achei que ele tinha que entrar pouco. Essa mesma pergunta. Ele entrou pouco, porque eu achei que ele tinha que entrar pouco. Você não sabe como é que o jogador está, com o tempo que ele aguenta. Ele estava vindo de lesão, treinou poucos dias no Crystal Palace e fez 2 treinos com a gente. A gente não pode botar o jogo do fundo e expor o jogador para uma série de coisas. O fato dele ter vindo hoje já foi uma grande coisa. Que o normal era nem vir para essa viagem, era ele ficar para treinar mais. Assim, hoje, o fato dele entrar um pouco foi uma coisa para ele sentir o clima. É um jogador que ele veio muito bem referendado. A gente está muito feliz que ele está aqui. A gente tem que tomar cuidado. Não é só contratar o jogador e botar para jogar. O Robert Renan é a mesma coisa. O Robert Renan, a última partida dele foi em maio. Ele fez 5 treinamentos. E hoje, como é que eu vou botar o Robert Renan no lugar do Lucas Freitas? Ou jogar eu queria colocar 2 zagueiros canhotos para jogar? Não tem nenhum sentido. A gente contratou o jogador, né? Porque tem o desejo dele entrar, que a gente vai botar o jogador. Agora tem essa semana para eles entrarem numa melhor condição. E repito, eu vou botar conforme eu achar que o time vai melhorar.
É isso. Diniz, a gente vai ter 2 semanas agora de pausa para a data FIFA e eu queria saber, esses jogadores que chegaram agora, mais os que já estão, se vai facilitar o teu trabalho essa pausa para tu treinar, para tu exercitar mais as tuas táticas e como tu enxerga aqui esses jogadores novos, tanto o Robert Renan como o Matheus França e até o zagueiro colombiano, se eu não estou enganado, o Cuesta. Isso. Como é que tu enxerga eles dentro do teu sistema de jogo? Não, todos eles eu enxergo de uma maneira muito positiva, por isso que eles foram contratados. O que a gente tem que entender é que os jogadores chegam, não é chegar e botar para jogar. Para o segundo semestre eles vão ajudar muito, e para o próximo ano, mas não é trazer o Cuesta também, já faz um tempo que não joga, ele estava em negociação, não está fazendo jogo, não está fazendo treinamento coletivo. Então não é chegar o jogador e botar para jogar. Se botar para jogar e o jogador não render, aí todo mundo vai ficar descontente porque ele não rendeu, mas porque ele está sem condição de jogar. A gente precisa ter cuidado na hora de botar para jogar. É a mesma coisa que acontece com o jogador da categoria de base. Tem jogador que a gente quer que bota, mas se botar o jogador vai mal, aí não quer que bota mais. Então todos esses jogadores, nenhum jogador deles estava jogando. Nenhum deles estava jogando. Nenhum estava jogando partidas titular consecutivamente. Se estivesse com ritmo de jogo, seria mais fácil só vestir a camisa e jogar. Mas todos eles fazem um longo tempo. O Matheus França, não sei quanto tempo faz que ele não joga uma partida inteira. Então a gente tem que tomar cuidado para poder dar condição para os jogadores e eu tenho muita convicção de que eles vão nos ajudar, todos eles que foram contratados.